para você que já está acompanhando, ligadinho aqui com a gente no Voz Podcast. Eu tenho uma explicação e uma pergunta para fazer para você hoje. Já imaginou você estar andando de trem e de repente lá tomando um cafezinho, olhando a paisagem pela janela, o trem sai fora dos trilhos? Já imaginou a confusão que isso vai acontecer? Todo mundo entra em desespero e não sabe o que vai ser resolvido da situação. O trem vai para onde? As pessoas vão sobreviver a esse acidente ou não? É o que acontece com o nosso corpo também. Se a mente e o nosso organismo, a nossa saúde não estiverem ligadas. Por isso a importância da gente tratar a saúde mental, mas também com processos, com exames e diagnóstico clínico. E a gente vai entender hoje um pouquinho sobre isso. Vamos falar sim de saúde mental, porque quem entende do assunto vai explicar para a gente, principalmente para você que está se sentindo dessa forma, com o trem saindo dos trilhos e não sabe nem para onde vai, nem como vai resolver essa situação. Ricardo Caiado está aqui com a gente, psicólogo, neurocientista. Já quero agradecer sua participação aqui hoje, tudo bem? Obrigado, Isadora. Eu que agradeço, é uma grande oportunidade de esclarecer a população, né, sobre os avanços que a gente tem na área de saúde mental, da tecnologia e também da pesquisa, que hoje está muito mais simples de trabalhar e de reabilitar as pessoas do que era, por exemplo, há 20 anos atrás, quando eu comecei minha jornada e quando as tecnologias não eram tão avançadas assim. Então, hoje a coisa está muito mais simples da gente conseguir intervir. O grande desafio é fazer com que essa informação chegue na população, porque muitas das universidades que o nosso país tem hoje não sabem nem que essas ferramentas existem. Então, a nossa ideia é tornar cada vez mais acessível essas ferramentas e mais palatável, como a gente diz, né? Ou seja, as pessoas terem acesso ao conhecimento, à informação e principalmente à ferramenta. E quando você fala de ferramenta, nós estamos falando de exame, de mecanismo, de uma máquina que você é passado por um exame. Que tipo de ferramenta é essa que o senhor se refere? Hoje, nós temos o que nós chamamos de neuromarcadores ou biomarcadores. Esses neuromarcadores ou biomarcadores são exames mesmo, são métricas, né? Então, a gente hoje tem parâmetros onde a gente utiliza sensores. Esses sensores são colocados nas mãos, por exemplo, na cabeça, como se fosse uma touquinha de cabelo mesmo, de natação. E esses sensores vão realizar a coleta dos sinais em tempo real. Então, a gente coleta esses marcadores do organismo do indivíduo, corrige esses parâmetros e a partir deles a gente chega a um diagnóstico. Então são exames objetivos, ou seja, são neuromarcadores de imagem mesmo. Então a gente consegue, por exemplo, ver hoje o cérebro em 3D em tempo real. Imagina eu olhando o seu cérebro agora em 3D enquanto a gente se comunica. Sim. Em consultório a gente consegue fazer isso usando um sensor às vezes de dedo, um de orelha, ou uma cinta muitas vezes no organismo da pessoa, ou seja, no corpo, e eu consigo ir vendo os parâmetros fisiológicos. Se ela está ansiosa, se ela está calma, se ela está bem adaptada, ou se ela está à beira, por exemplo, de um colapso, de um burnout. Então, um dos diferenciais é ter acesso a essa tecnologia. Como a gente está no campo há bastante tempo, a gente também começou a desenvolver tecnologia própria. Por quê? A gente foi vendo a necessidade de incrementar e implementar essas tecnologias, porque algumas delas estavam defasadas. Imagina que hoje a pessoa está usando para se comunicar um orelhão. É ruim? É ruim. A comunicação existe? Existe. Você vai usar uma ficha, né? Muitos dos que estão nos ouvindo hoje não sabem nem o que é. Não passaram pela experiência do orelhão. Mas você tinha que comprar uma ficha. Depois que você comprava a ficha, você tinha que conectar para depois ter a ligação e iniciar aquele contato. Hoje, quando a gente pensa em smartphone, é muito mais veloz, muito mais rápido. Então, é mais ou menos esse gap que a gente vive hoje na área de saúde mental. Existem ferramentas que são equivalentes ao WhatsApp, mas a cultura, a informação e o conhecimento está muitas vezes ainda na área do orelhão. Então, sim, essas ferramentas são práticas, são sensores, são métricas, que já estão disponíveis no mercado há bastante tempo, só que, obviamente, a gente começou, por ser um dos pioneiros na área, a gente começou a implementar. E hoje, por exemplo, em 10 minutos, a gente tem uma ideia se o organismo está bem adaptado, ou se ele está à beira, por exemplo, de um burnout, de um colapso, de um caos do ponto de vista da saúde, né? Hoje, atualmente, o senhor faz parte da HealthBrain, que trabalha diretamente com a questão da saúde mental. Quando o paciente, por exemplo, chega lá,
A maioria das pessoas que chegam, elas já sabem que elas têm algum problema relacionado à saúde mental, ou a pessoa fala, doutor, eu não estou bem de saúde, não sei o que está acontecendo, me ajuda aqui a entender. Como que é o tipo do paciente que chega até o senhor? Geralmente, 90% dos pacientes que a gente acompanha, eles são de boca a boca, ou seja, algum paciente que passou pela experiência conosco, teve um bom resultado e fez essa indicação. Geralmente, o indivíduo, quando ele está numa fase crítica ou em crise, ele não tem essa percepção. Porque, de uma maneira muito resumida, nós temos níveis ou de estresse ou de ansiedade. São parâmetros, né? O nível 1 é considerado o nível ótimo. Imagina o seu pico de performance. Vamos usar aqui uma analogia que facilita. Imagina um maestro numa orquestra. Ele vai usar o melhor de cada instrumento. Então, o nível 1 é um nível que você realiza as coisas, você tem um pico de performance sem ter grandes esforços. Isso, no mundo do alto desempenho esportivo, é chamado de pico de performance. No mundo do desempenho acadêmico, profissional, hoje se fala muito em performar, né? Só que você tem indicadores hoje de performance, de produtividade, de desempenho. Isso existe em um número. Isso a gente consegue medir como é que está. Um dos parâmetros que a gente utiliza, a gente põe uma touquinha na cabeça desse indivíduo e vê quanto que o organismo dele está gastando para desempenhar uma função. Seja uma leitura, seja um cálculo, seja uma resposta no WhatsApp. Como se fosse um carro em funcionamento. Quando eu vejo que esse desempenho está bom ou ótimo, ele gasta menos e faz mais. Quando o desempenho está muito ruim, ele se esforça muito, mas ele praticamente não sai do lugar. Equivalente a um carro com freio de mão puxado. Então, o nível 1 é um nível ótimo. Ou seja, eu consigo ver o que a gente chama tecnicamente de balanço autonômico. Eu estou vendo que esse organismo está em equilíbrio. E, pelo fato de eu enxergar em tempo real, eu vou fazendo algumas perguntas para ele. Como é que está seu sono? O que te estressa hoje? Como é que foi sua semana? Um dia que você se sentiu feliz na semana? Um dia que você se sentiu triste ou estressado? Perguntas bem bobinhas. Só que elas são suficientes para eu poder ver esse parâmetro. Então, o nível 1 é um nível ótimo. É o que todo mundo quer. É o que os americanos há mais de 20 anos vão chamar de zona do fluir. Que até a década de 80 a gente sabia que isso existia, mas a gente não sabia medir/modular. Modular é treinar esse organismo para ele se tornar independente, para ele se tornar apto. Como se fosse um condicionamento, Sim. uma aprendizagem. Então, nível 1, nível ótimo. Nível 2. Nível 2 é quando você é colocado à prova. Imagina que você vai fazer um voo e esse voo atrasa. Um check-out, um check-in, uma fila de banco, né, antigamente, uma fila hoje de espera. É ruim, mas eu dou conta. Ou seja, eu sei o que me incomoda, mas eu tenho habilidade para lidar com isso. Esse é o nível 2. Eu estou ainda em fase de adaptação. Eu tenho um desgaste, mas eu me recupero rapidamente dele. Nível 3. O nível 3 ele já muda de nome. Na área de saúde a gente vai chamar ele de desestresse. O que é um desestresse? É quando o organismo muda do ponto de vista metabólico. Ele cria defesas, ou seja, o desgaste é tão violento que ele cria defesas para poder lidar com isso. Em média, são quase 4.000 respostas fisiológicas negativas no nível 3. Por exemplo, imaginemos que você sofre um assalto à mão armada. Ou você pula de um bungee jump. Primeira vez que você pula de um bungee jump, você vai sair dali tremendo. Adrenalina, noradrenalina e cortisol em excesso. Adrenalina, noradrenalina e principalmente cortisol em excesso, ele vai gerar o que a gente chama de imunossupressão. Ele vai sobrecarregar o sistema imune. O nosso corpo só se recupera de um estresse nível 3 72 horas depois. Diretamente são 1.400 respostas fisiológicas negativas. Então, se eu bater o carro hoje, pular de bungee jump hoje pela primeira vez, ou ter um estresse emocional ou psicológico, ou seja, físico, muito intenso, são 72 horas para me recuperar. Então, se eu tiver o episódio na segunda, só na quinta que meu corpo volta à homeostasia. Só na quinta que as células natural killer vão voltar para onde elas deveriam, ou seja, o sistema imune vai se recompor. Então, até o nível 3, de vez em nunca, seu corpo lida muito bem. O problema é quando o que é para ser exceção vira regra, que é o nível 4. O nível 4, a gente até a década de 80 chamava de somatização. Não existiam ferramentas e parâmetros muito precisos para a gente
digamos assim, mensurar isso. A gente precisava muito da verbalização. Então, a área de saúde mental, toda ela, na década de 80, foi construída através da verbalização, ou seja, relato, como você acha que você está, o que você acha de você mesmo, e comportamental, ou seja, eu olhando o seu comportamento e observando o seu relato. Era assim que era feito. Então, o nível 4 ele era chamado de fase de somatização. Final dos anos 90 e início dos anos 2000, a gente passa a chamar de fase de adaptação. Então, olha que interessante. O corpo, diariamente vivenciando níveis exagerados de estresse, ele se acostuma. Ele acha que aquela é a nova realidade. É o novo normal dele. Não vamos longe. Na fase da pandemia, a gente achou normal usar máscara. A gente se adaptou. No primeiro momento, nem tanto. No segundo momento, sim, estava todo mundo relativamente adaptado. Então, o nível 4 ele tem uma pegadinha. Ele afeta a nossa percepção. Então, a nossa percepção se acostuma. Então, eu perco o referencial. O nível 4 começa estresse generalizado e começa ansiedade generalizada. O termo generalizado significa que tanto faz uma caneta cair no chão ou o alarme de incêndio tocar lá fora, eu tenho a mesma resposta. Só que do ponto de vista fisiológico, a gente entra num tripé, que é comportamento instintivo de luta, de fuga, ou quando a intensidade é muito alta, congelamento. Então pode ser que eu lute. O lute, do ponto de vista do comportamento, está relacionado à irritabilidade, agressividade, baixa tolerância à frustração, todo esse comportamento mais combativo. O fuga, tal que o pessoal virou moda agora falar de efeito postergador. Desde que o mundo é mundo, ser humano é ser humano. Não tem nada de novo efeito postergador. O efeito postergador é o indivíduo no nível 4. Simples assim. Ele no nível 4 ele vai querer ter menos estresse. Então olha a contradição. Eu não consigo focar, eu não consigo ter atenção nas coisas, eu estou sempre postergando. Muito provavelmente, o seu organismo está no nível 4 de estresse ou de ansiedade. Não, vou fazer um pomodoro, vou usar uma técnica, vou seguir um coach. Não adianta. Se você não tem referência, se você está no nível 4, como é que eu vou jogar álcool num carro, um carro que está em incêndio, eu vou jogar álcool? Eu vou agravar o quadro. Então, o nível 4 é um nível que está relacionado a estresse generalizado, a ansiedade generalizada, e é um nível crítico porque o indivíduo se acostuma. Não sei, o senhor citando esse relato, sem cortá-lo, mas Perfeito. Praticamente a gente percebe que grande parte da população está nesse nível 4, se a gente parar para pensar, doutor. Hoje sim, porque o ambiente piorou absurdamente. Até 2016, eu não vi um ambiente onde o indivíduo chegava para mim tão em desequilíbrio. Então vamos colocar aqui um norte muito importante. Nem tudo que é anormal é patológico. Então existem indicadores que a gente vai explicar, que tem a ver com patologia, que a gente vai chamar de gene. O gene sendo expresso nesse organismo, a gente chama de endofenótipo, é patologia. E existem indicadores que não são normais, mas o desempenho está anormal. Então eu preciso de referência e parâmetro. Só que o ambiente ele piorou. Então antes eu dava alta para um paciente, passava 5 anos, 3 anos, eu reavaliava ele e os parâmetros estavam idênticos. Hoje não. Hoje a avaliação tem que ser anual. Por quê? Crise sanitária. Então a gente tem pandemia, a gente tem agora pandemia de dengue também, e a gente tem o caos do ponto de vista do ambiente. Porque, teoricamente, o excesso das redes sociais e os algoritmos, eles são desenvolvidos para viciar a pessoa. Infelizmente é assim. Antes a gente via esse tipo de informação acontecer na indústria alimentícia. Porque a ideia da indústria alimentícia não era fazer novos consumidores. Era fazer o mesmo consumidor consumir mais. Então, depois vocês editem, mas o pacote da Ruffles era 500 gramas. Eles colocaram para 400 gramas para fazer o consumidor abrir o segundo. Para fazer o mesmo consumir 2 vezes. Quem está por trás da indústria alimentícia? Philip Morris, que é a maior indústria, talvez, do tabaco no mundo. Mas, ok, os algoritmos de rede social, para mim, é igual. Eu classifico o vício como praticamente tudo igual. Agora, voltando, o nível 4, sim, que é onde a gente entende que tem ansiedade generalizada, estresse generalizado, é um nível onde o organismo cria um automatismo involuntário e inconsciente de gasto energético e fisiológico.
Então vamos imaginar um carro involuntariamente a 300 por hora. Qual é a tendência dele? Você tem que fazer mais revisões. Você colocar mais gasolina, você colocar mais água, você trocar o pneu. Se isso não acontece, colapso. E aí vamos pensar o seguinte, do ponto de vista do corpo. O que o organismo faz quando ele está no nível 4? Que é sobre um colapso físico, sobre estresse ou sobre ansiedade. Ele vai querer mais reserva de energia. E aí ele vai mandar uma informação para uma região do cérebro chamada hipotálamo, e o hipotálamo diz assim, por favor, reponha a reserva de energia. Bem-vindo. Esse é o sinal e sintoma da fome ou da compulsão alimentar. Então, o indivíduo começa a ter fome sem saber por que está com fome. E não tem a ver com saciedade. Às vezes, ele se alimentou bem. Às vezes, do ponto de vista nutricional, ele está nutrido. Só que a compulsão está ocorrendo porque ele está no nível 4. Porque o organismo está a 300 por hora falando, repõe a gasolina. E aí ele começa a ter uma fome de compulsão. Então, o nível 4 hoje é um fenômeno, é uma nova epidemia silenciosa. Porque as pessoas não têm esse referencial. Sinais e sintomas: insônia, sono não reparador, altíssimos níveis de angústia, tensões físicas ou temporomandibulares, que elas vão começar a tensionar a mandíbula, morder, acordar dolorido, cefaleia, dor de cabeça, dor no corpo e compulsões. Então, também a pessoa fica mais suscetível a vício, porque o organismo está tão ativado que ela precisa de alguma coisa para desligar esse organismo. Seja o abuso de substância, seja o abuso de álcool, seja o abuso de comida, tanto faz. Então, o nível 4 é o nível que começam as chamadas ansiedades generalizadas ou estresse generalizado. Ou seja, é um nível muito perigoso, mas que a gente se adapta. No nível 4, a gente começa a eleger de 1 a 2 órgãos de choque. O que é um órgão de choque? É um órgão que protege a gente da gente mesmo. Então imagina um escudo que protege a gente da gente mesmo. Alguns de nós vamos ter como órgão de choque cabeça. Dor de cabeça, cefaleia tensional, gatilhos para enxaqueca, tontura e vertigem. Outros vão ter como órgão de choque coração. Taquicardia, braquicardia, arritmia, distonia neurovegetativa. Outros vão ter como órgão de choque sistema gástrico. Gastrite nervosa, retocolite ulcerativa, desbiose e refluxo. Outros vão ter agregação de plaqueta, vão ter a circulação periférica muito ruim. E outros vão ter o próprio sistema imune, que nós vamos chamar de doenças autoimunes. Então, nível 4, quando não tratado, não diagnosticado e não reparado, inevitavelmente ele vai atacar algum órgão. O nível 4 também, pela literatura, a gente observa que um profissional isolado de saúde não resolve. Então, olha que interessante. Até o nível 3, tudo que você fizer na área de saúde funciona. Acupuntura, massagem, viagem, homeopatia, lazer, prazer, meditação, psicoterapia clássica, psiquiatria, tudo funciona com a beleza até o nível 3. O nível 4 não. Porque o nível 4, o seu piloto automático foi modificado. A gente chama isso tecnicamente de desautonomia do sistema nervoso autônomo. O nome não é muito bonito, mas esse é o nome. E essa desautonomia, um profissional isolado não faz essa mágica. E o sistema nervoso autônomo seria o quê, doutor? Ele é um sistema involuntário. Para facilitar aqui a didática, imaginemos novamente um carro, e onde o acelerador, a gente vai associar o sistema nervoso autônomo simpático, que é o sistema de mobilização, ativação, aceleração, importantíssimo. A nossa espécie tem essa ramificação muito longa, até os dedos, por exemplo, porque é um sistema de alerta, de ativação. Simples assim. O sistema nervoso autônomo parasimpático, ele tem uma inervação que é muito, em termos de analogia, muito parecida com um freio. Então a gente chama de área dorso-ventral, tecnicamente falando. É a área que nos torna humanos. A área que nos torna afetivos, que gera habilidade social, que gera vínculo, que faz com que a gente escute a voz de outro ser humano e se sinta bem. É a área dorso-ventral. E é a área que faz com que a gente, digamos assim, tenha saúde mental. Tenha a capacidade de vinculação, de tudo praticamente. Essa área parasimpática, a gente vê ela indo embora em níveis muito acentuados de estresse e de ansiedade. Então, no sistema nervoso autônomo, lógico que eu estou simplificando, a gente leva muito em consideração o equilíbrio do acelerador e do freio. Só que é muito comum a gente ver o sistema de freio falhando. Então a pessoa não regenera e não recupera. Ela dorme, mas já acorda cansada.
Ela está no dia seguinte e ela não se sente feliz, ela não faz conexões, ela não se sente conectada, ela se sente um robô. Ou seja, as coisas perdem o sentido, as tarefas geram desânimo e aí viram quase que um morto-vivo, um zumbi, né? Então, o parasimpático ele tem esse papel muito importante. Quando a gente está no nível 4, o nosso corpo elege 1 ou 2 órgãos de choque para nos proteger da gente mesmo. Já que você está todo dia com o carro a 300 por hora, eu vou colocar um órgão para absorver isso, já que você não está tendo essa percepção. E aí a gente vai ter sinais e sintomas. E é muito comum no nível 4 as pessoas buscarem remediar, que é usar um remédio. O remédio, como princípio, ele tem como função tratar e amenizar sintomas. Essa é a função, geralmente, de uma medicação. Volto a dizer, no nível 4, um profissional de saúde sozinho ele não resolve. Eu vou precisar, às vezes, controlar o processo inflamatório, eu vou ter que regular o sistema nervoso autônomo, baixar o sistema de aceleração e melhorar o sistema de freio. Então, aqui, nós já temos um grande diferencial. Sim. Por quê? Em coisa de 6 a 10 minutos, eu consigo ver em qual nível esse indivíduo está. E é um marcador biológico. É um diferencial que a gente tem hoje, que a gente desenvolveu em termos de anos de estudo, nos últimos 20 anos, e a gente consegue hoje ter essa métrica praticamente em 10 minutos. O que antes, para a gente chegar nesse nível de precisão, a gente precisava antes de 72 horas de Holter. Eu teria que te encaminhar para um Holter, para você fazer um Holter 48 ou 72 horas, para o cardiologista laudar, para mandar para a gente ter uma ideia de como é que está seu sistema nervoso involuntário. Hoje, em coisa estourando de 10 minutos, a gente já tem essa informação. Então, o nível 4 é um nível que gera muito sinal e muito sintoma. De cada 10 pacientes, podemos dizer que 7 estão neste nível chamado 4. É um número alarmante para os dias atuais. Há pessoas que já começam a vida no nível 4. Por exemplo, as pessoas que têm o gene da hiperatividade. O hiperativo, do ponto de vista genético, que a gente vai classificar no Brasil como transtorno do neurodesenvolvimento, isso é importante ser dito, começa na barriga da mãe, e a gente vai chamar de transtorno de déficit de atenção. Tipo hiperativo, tipo combinado e tipo desatento. O tipo hiperativo, ele começa a vida no nível 4. Ou seja, ele já começa como se ele tivesse um estresse nível 4. Então a adaptação dele em termos de ambiente de vida é diferente. Como é que eu vou tratar igual ou desigual? Inviável? E ele não tem, de fato, nenhum referencial anterior, Exato. né, doutor? Muito mais isso. Ele não tem um referencial, as técnicas tradicionais não necessariamente vão dar esse referencial, a família não tem esse referencial, um cego conduzindo outro cego, cai todo mundo no buraco. Uhum. Então esse é o nível 4. E o último nível, que a gente chama de nível 5. O nível 5 é a fase de esgotamento. A Organização Mundial da Saúde, isso é um tema relativamente delicado, a Organização Mundial da Saúde classifica o nível 5 como burnout e categoriza o burnout na escala do trabalho, o que é um equívoco, absurdamente equívoco que eles fazem. Por quê? Porque o esgotamento físico, ele não necessariamente vem apenas do trabalho, só que a OMS classifica dessa forma. O nível 5, a gente teve acesso à pesquisa recente, pacientes nossos estavam no nível 1, testaram positivo para Covid, 6 meses depois foram parar no nível 5. Que é a fase de esgotamento. Então, a fase de esgotamento, fisicamente, a pessoa não consegue fazer as atividades. Fisiologicamente, a gente também chama isso de exaustão da suprarrenal. Depressão funcional, depressão reativa ou depressão endógena, que é aquela que as medicações psiquiátricas praticamente não fazem efeito. O resultado delas é de 20% a 30%, é muito baixinho. Por quê? Imagina uma floresta que acabou de sofrer um incêndio, uma terra que sofreu um incêndio. Eu posso pegar a melhor semente do mundo. Se eu jogo naquele solo, não germina. Então, nível 5, eu tenho que intervir em várias frentes desse indivíduo. Então, penso o seguinte, como se não bastasse o ambiente que piorou, a gente também tem a própria Covid-19 como sendo desencadeadora, muitas vezes, desse problema. O indivíduo está no 1 e vai parar no 5, e não sabe que está no 5. Então, no nível 5, a pessoa está desanimada, ela está sem energia, ela às vezes não quer ficar viva, ela fica triste. Aí gera um falso positivo de depressão, gera um falso positivo de TDAH, por exemplo. Porque ela está tão cansada e tão desatenta, está tão sem energia, que numa testagem simples vai cair como TDAH. Porque ela não consegue marcar
os acertos em termos de concentração. Então, esta avaliação de 10 minutos, a gente consegue saber em qual nível o indivíduo está. Que beleza. E, por exemplo, é uma avaliação muito rápida. Com isso também é possível, que o senhor falou assim, às vezes um médico só, em uma especialidade só, não consegue ajudar esse paciente, Exato. porque há complicações muito maiores, envolvendo também a parte emocional. É possível, então, a partir disso, fazer um tratamento eficaz que vai realmente atender esse paciente? Que tipo de tratamento seria esse? Vamos pensar o seguinte. Hoje, quando a gente chega nesse diagnóstico que é relativamente rápido, eu consigo ter uma ideia da reserva de energia dele, ou a reserva funcional. Se a reserva funcional está baixa, eu tenho que, às vezes, recomendar suplementos ou fazer um encaminhamento para o nutricionista e ele vai fazer essa correção dentro do que eu encontrei na avaliação. Então, a gente conversa e a gente faz esse ajuste. Então, é um profissional que geralmente nos ajuda bastante nesse sentido. Quando existe um processo inflamatório generalizado, a mesma coisa. A gente vai precisar suplementar para baixar esse processo inflamatório. Mas, como técnica, a gente usa bastante neuromodulações. Hoje o termo neuromodulação está muito popular. Uhum. Isso tem o lado bom e ruim como tudo na vida, porque tem variações das neuromodulações. A nossa neuromodulação ela é uma neuromodulação imersiva. E o enfoque dela é gerar aprendizagem. E gerar aprendizagem significa fazer com que você se torne independente. Esse é o nosso diferencial em neuromodulação. Tem vários no mercado. Vai pegar você, vai te dar um choque e vai te liberar. Qual a aprendizagem que o seu corpo gerou? Zero. Nenhuma. A nossa neuromodulação, não. Ela gera uma aprendizagem para que o organismo aprenda aquele estímulo e se torne independente. O princípio por trás dessa neuromodulação é o que a gente chama de condicionamento operante. É uma técnica de aprendizagem da década de 60, né? Do Skinner, onde essa aprendizagem, quando ela se consolida, você se torna independente. Um exemplo bobo, andar de bicicleta. Se eu pegar uma bicicleta hoje e for andar reto, eu ando. Subir o meio-fio, acho que eu caio. E empinar, sem dúvida, eu caio. Mas se eu andar uns 3 ou 4 dias, eu acho que eu reaprendo ou ativo as redes neurais da aprendizagem anterior, que podem fazer com que, inevitavelmente, eu lembre de como sobe o meio-fio. Então eu volto, eu perco o desempenho, mas eu não perco a aprendizagem. Então existem diversas neuromodulações no mercado. O nosso diferencial é, como a gente tem um conjunto de técnicas, na clínica hoje a gente vai ter mais de 100 protocolos. É bastante coisa. Só que eu sempre estou vendo mais de um parâmetro. Vamos dar um exemplo. Olha, vamos usar o modelo das fotos antigas. Vai para uma festa de casamento e tira uma foto. Loteria, se ficou boa ou ruim. Eu vou ter 500 fotos. Eu vou ter 300 fotos de um cérebro. Eu tenho 2.000 variáveis de um organismo. 2.000 variáveis de um organismo, inevitavelmente eu vou melhorando as técnicas e os protocolos vão ficando mais efetivos. Por quê? Quando eu comecei na área, eu usava uma técnica isolada. Que é o que o pessoal faz hoje. O mercado pega uma técnica isolada e quer fazer chover com isso. Ao longo do tempo, eu fui trazendo técnicas de outros países. Então, as técnicas mais avançadas hoje que tem em qualquer lugar do planeta, Holanda, Ucrânia, Estados Unidos, Seul, todos os lugares, a gente traz. Por isso que a gente virou um centro de pesquisa em neurociência. Então, a gente virou um centro de pesquisa em neurociência para investigar e para desenvolver tecnologia própria ou para usar técnicas e protocolos para reabilitar mais rápido. Eu não uso uma técnica isolada. Nunca fiz isso. Eu uso um conjunto. Então, às vezes, você vai fazer 5 protocolos. Porque eu vou colocar um protocolo para você dormir melhor. Não, Ricardo, mas eu quero tratar apenas minha ansiedade. Eu quero tratar apenas meu foco. Tudo bem. Eu quero tratar um trauma emocional. Eu vou fazer uma terapia. Aí eu falo assim, eu gosto de assistir esses mágicos, né? Esse pessoal parece que faz mágica. Eu falo, vem cá, trata trauma emocional sem ter sono REM. Me explica aí como é que é isso. O momento que você faz a faxina emocional é o sono REM. Do inglês, movimento rápido dos olhos. O REM é o profundo ou é o intermediário? O termo é esse mesmo, REM, movimento rápido dos olhos. Então você tem os sonos, a gente chama também de sono paradoxal. Sim. Então, todos os ciclos do sono, leve, intermediário, sono no REM, que é quando você está no profundo, abaixo do profundo está o REM. Uhum. A gente chama de paradoxal ele. Paradoxal porque ele gera uma atividade tão rápida no cérebro que parece que o cérebro está acordado.
Então o termo certo é sono paradoxal. Por que um paradoxo? Porque até hoje a gente não sabe explicar 100% isso. Então vamos pensar assim, você fechou o olho. 100 minutos depois, na configuração de fábrica, você deveria entrar no primeiro ciclo do sono REM. Em crianças, primeiro e segundo ciclo do sono REM é o sono que vai liberar um hormônio chamado growth hormone, que é o GH, hormônio do crescimento. Fisiologicamente, é a hora mais importante para eu reparar minha fisiologia. Massa magra, disposição física, para eu acordar disposto. Legal. Se eu não tiver com balanço autonômico, ou seja, se eu não tenho o meu sistema nervoso autônomo em equilíbrio, a probabilidade de eu entrar em sono REM é quase zero. Não entra em sono REM. 4 noites sem sono REM, você vai a óbito. Olha que legal. Nossa, é tão importante assim? É tão importante assim. 4 noites sem sono REM, você vai a óbito. E aí, o sono REM, quando ele chega, a gente vai ter uma média de 5 a 8 ciclos por noite. Quando você está muito pertinho de acordar, que é onde você lembra dos sonhos, é o sono, que gera sonhos. Esse sono que gera sonhos, ele organiza suas emoções e ele limpa os traumas. E aí tem os terapeutas fazendo milhões de técnicas, não que seja ruim, todo apoio e acolhimento é bem-vindo. Só que quem limpa a faxina, por melhor que seja a terapia, é o sono REM. Então, se eu não tenho suporte de sono REM, essa terapia não vai ser efetiva. Se eu não tenho suporte de sono REM, não tem essa de aprendizagem. Olha, ele vai no melhor curso do mundo, no melhor coach do mundo. Se você não dorme, memória de curto prazo não vai para de longo. Que vantagem Maria levou? Nenhuma. Então eu tenho que fazer o quê? Melhorar o sono REM. Por isso que tem um protocolo para sono. Então vamos já começar aqui de cara. Que profissional de saúde que você vai que ele quer ajustar seu sono e mede isso? Eu não conheço. Nem psicólogo, psiquiatra, neurologista, ninguém fazendo isso. Então a gente corrige, faz um protocolo para o seu sono, que eu tenho que saber como é que ele está. Uma das nossas avaliações mede isso. Um outro protocolo a gente coloca para você concentrar, para você produzir. Se você tem um estilo de vida muito estressante, no fim do dia eu vou colocar um protocolo regenerativo para você esfriar, ficar bem para sua família. E aí os outros são muito específicos. Mas assim, durante o nosso tratamento, a gente geralmente coloca vários protocolos que envolvem, em alguns casos, patologia, depressão, ansiedade, trauma, TDAH, síndrome do pânico, aí são muito específicos. Depende de regiões do cérebro para ver isso. E há casos que são desempenho. Quem hoje não precisa dormir melhor? Todo mundo. Quem hoje não precisa ter mais concentração e ter menos dispersão? Quase todo mundo. Quem hoje não precisa regenerar e recuperar do estresse? Quase todo mundo. Por quê? Porque o lazer passivo ele não regenera. Mexer no Instagram, ver Netflix, não regenera. Isso não recupera nada. Então, tendo que ensinar o organismo, os indivíduos a se regenerarem e se recuperarem. É como se eu falasse assim, você tem um iPhone e você não sabe pôr o telefone na tomada. Eu tivesse que te ensinar como é que põe na tomada para recarregar, mais ou menos essa ideia. Então, a gente usa um conjunto de técnicas. Como é um conjunto, o resultado é absurdo de alto. Estatística da clínica hoje, de 40% a 70% de melhora em 120 dias. Quem tem esse número hoje em saúde mental? Ninguém. Por que não tem? Porque não está investigando, não está medindo e não está enxergando. Como eles não estão vendo, eles não vão evoluindo. Nada contra as técnicas isoladas. Mas eu estou vendo 2.000 variáveis do organismo. É muita coisa. 300 fotos de um cérebro é muita coisa. Então eu estou vendo detalhes. Eu estou vendo 52 regiões em 3D, em tempo real. E aí, querendo ou não, diferencial é absurdo. Esse que é de estresse, burnout e ansiedade, 5, 10 minutos, a gente já tem uma ideia de como é que está o balanço autonômico do organismo dele. E volto a dizer, a entrega já é muito alta diante do que a gente tem das ferramentas. Porque a pessoa fala, não, eu não sei se eu sou ansiosa, eu não sei se eu tenho estresse, eu não sei se meu sono é reparador. Agora imagine 10 minutos eu já te dar as respostas do seu desempenho, como é que você está. E o mais importante, dar soluções. Porque também só diagnosticar também não... Fala assim, tudo bem, agora eu sei o que eu não sabia, eu estou mais angustiado. Mas a nossa intervenção ela é muito precisa. Porque eu estou vendo o detalhe pequeno. 5 milímetros em cérebro muda região, muda diagnóstico e muda intervenção. Então essa primeira avaliação ela é bem rápida, mas muito efetiva. E o conjunto de técnicas nosso é muito grande. Por isso que nos tornamos um centro de pesquisa. Não tinha como ser diferente. Isso hoje, qual a minha meta?
é em 90 dias reabilitar um paciente, 60 dias reabilitar um paciente. Temos casos hoje de reabilitação pós-Covid de 60 dias. Por quê? Eu uso 3 a 4 técnicas na pós-Covid. Eu quero usar, às vezes, 6 técnicas e ver se esse tempo diminui. Qual era o meu sonho? Reabilitar a pessoa em 30 dias. Hoje ainda não é possível. Tem padrões de organismo que eles precisam de curva de aprendizagem. Aí realmente é um processo um pouco mais moroso. Uma curva de aprendizagem no organismo, a média mínima é 90 dias. Essa balela de que aprende 21 dias é vergonha alheia ouvir isso. Tá? O organismo aprende pelo menos em 90 dias. Já vi muito esses métodos. Em 21 dias sua vida vai mudar. Isso é conversa fiada para vender. Porque a aprendizagem é 90 dias. Um organismo médio a moderado chega a 180 dias. Pega um praticante de educação, de atividade física, e fala assim, malha aí 21 dias e tem resultado. Não é assim. Não tem. São 180 dias. É um ano para você comparar esses resultados. Então, nessa área que a gente trabalha não é diferente. Tem coisas que a gente está muito bem calçado. E, obviamente, tem coisas que a gente está pesquisando hoje. Mas tudo que tem de inovação a gente está trazendo. A gente tem contato hoje com os principais centros de pesquisa do mundo. Não só em termos de amizade, que tem professores meus que são colegas, amigos, quanto em desenvolvimento. Então a gente traz via tecnologia, via parceria, via pesquisa mesmo também. Nossa ideia é que isso se torne política pública. A gente está vivendo um caos de saúde mental no país. Um caos. Lá em Brasília a gente tem um caos na área da segurança pública. Segurança pública está vivendo um caos em saúde mental. O policial está sem saúde mental hoje. Aí eu falo, a gente tem a ferramenta. A gente consegue fazer o diagnóstico e a gente consegue reabilitar. Vão esperar mais o quê? Quantos policiais vão precisar tirar mais a própria vida para que as autoridades nos convoquem para resolver isso? Eu estou apto a combater o bom combate. Estou esperando. Cadê a convocação? Tem uma analogia que é do grego, né? Que a gente chama de vocatio. Vocatio, que o pessoal interpreta errado, é vocação. Uhum. A pessoa tem vocação. Não. Vocação, que é vocatio, é convocação. Então, você é convocado. Se você é convocado, você presta o serviço. Então, hoje a gente está apto a resolver este problema que se tornou um problema de saúde pública. Então, a abrangência hoje é grande. Escolas estão vivendo o mesmo problema. Hoje, os colégios, segundo relatos de professores, eles têm, em média, de 2 a 3 TEAs por sala, transtorno do espectro autista, e muitas vezes de 5 a 6 TDAHs na aula. Qual é o problema? Eles não sabem o que fazer com esse TDAH e com esse TEA, o manejo. Mesmo que chegue diagnosticado e medicado, em alguns casos, eles não sabem como lidar. Vou dar um spoiler aqui. Uma criança com TDAH ela vai precisar de 3 a 5 repetições para ter uma aprendizagem. E uma criança que não tem, não precisa disso. Então, como é que eu nivelo? Como é que eu sigo uma grade do MEC? Eu sou um professor. Sim. Olha, esse aluno aqui leu 3 vezes, aprendeu. Esse aqui precisa de 6 vezes. Aquele ali está na tal da inclusão. E aí, como é que eu organizo isso num calendário? Sendo que o MEC tem X aulas para eu cumprir o meu cronograma. Então, o caos não é só na saúde pública, é também na educação. Já vivíamos esse problema, temos tendo avanços já há algum tempo, mas saúde mental está afetando tudo, porque está juntando todo mundo em função da inclusão, não está tendo o que a gente chama de linha de base. O que é uma linha de base? É saber como você começa. É o que eu defendo em área de saúde e área de educação. O que é linha de base? Comparar você com você mesmo, não é com os outros. Se o Ricardo está no nível 5, ele tem que ser mapeado e monitorado para eu entregar ele no nível 1. É isso que eu tenho que fazer. Comecei um curso de espanhol. Se eu não tenho nenhuma base, eu estou 0. 6 meses depois, eu estou em 60%, eu tenho algum vocabulário. Mas se eu começo um curso de inglês, que eu já tenho 70% de vocabulário, e eu evoluo apenas para 80%, eu só melhorei 10%. Então o curso não foi tão efetivo assim. Isso chama-se linha de base. Linha de base é comparar você com você mesmo. Por que as nossas ferramentas funcionam? Porque eu comparo o indivíduo com ele mesmo. Ele chega, eu tenho um parâmetro dele. Ele termina o tratamento, eu tenho outro parâmetro. Essa é a mágica. Isso tinha que acontecer na educação. Isso tinha que acontecer na saúde. Eu não quero, desculpa a expressão, saber dos outros. Eu quero saber do indivíduo com ele mesmo. Ele tem que ser o comparativo dele. Mas a gente está no mundo hoje de inversão de valores. Hoje, o indivíduo quer se comparar, desculpa a expressão, com a porcaria do youtuber, com o influencer do Instagram.
Inversão de valores. Na nossa época, a pessoa era. Depois ela evoluiu. Ela começou a querer ter para ser. Ela começou a querer comprar as coisas para poder ser alguém. Hoje é pior. Para mim é a pior involução da história. Porque hoje não precisa nem ser, nem ter. Só precisa parecer. O cara parece bom, pronto, já venceu. E virou esse abismo que nós estamos. Então, a inversão de valores é uma coisa absurda. Então, eu não quero comparar com o youtuber, com influencer, com essas porcarias. Eu quero comparar o indivíduo com ele mesmo. É esse o ponto. Esse é a nossa entrega. Por isso que o pessoal não gosta quando eu falo isso, que eu falo que é alienação virtual coletiva. Porque é alienação. Não, eu estou me comparando comigo mesmo. Eu sou a referência. Então, eu estou comparando meus parâmetros e estou evoluindo. Isso é desenvolvimento pessoal. Isso é métrica, isso é objetivo. Se eu não tenho referência, o outro é minha referência. No modelo de aprendizagem que eu venho, no modelo de família que eu venho, o líder, geralmente, ele desenvolve outros líderes. O líder não desenvolve seguidor. Que conversa é essa de seguidor, gente? O líder desenvolve outros líderes, porque aí você aprende. A Távola Redonda era um líder aprendendo com outro líder. Mas você não tem esse parâmetro hoje. Hoje, o mundo, em termos de ambiente, está pior, está mais fútil, está mais vazio e está sem referência. E eu estou falando isso, a gente percebe muitas celebridades hoje, influencers, youtubers, com gravíssimos problemas mentais, porque eles só querem parecer. Exato. Aí vamos pensar o seguinte, não é errado ter fama, não é errado ter prosperidade, nem ter sucesso. Mas, no bom sentido, a pessoa às vezes não tem esse preparo para lidar com isso, que é o que a gente observa. Então, sim, a gente tem uma crise hoje gravíssima na área de saúde mental com os artistas. De cada 10 artistas, quantos de fato têm saúde mental? Isso não é uma novidade. Quando você tem um pico de plateia, de público, você vai ter uma explosão muitas vezes de dopamina. Está aqui em cima. Então, quando isso termina ou acaba, você tem uma queda. Você vai para um desânimo, você vai para uma bad trip, eles não sabem o que fazer com isso. Então, que elemento fisiológico lembra esse alto e baixo? Lembra o usuário de cocaína. O usuário de cocaína, qual é o fim dele? Ou ele morre de overdose, ou ele vai e tira a própria vida. Então imaginemos que a vida é um jogo, só um raciocínio rápido. Vamos imaginar de 0 a 100 que facilita. Então a média eu estou em 50 e 60, que é uma boa média. Aí eu estou aqui em 20. Vamos pensar que de 20 para baixo é tipo vermelhinho, é crise. Ansiedade, desesperança, tristeza, angústia. De 50 a 60 eu estou bem. E acima de 60 eu estou muito feliz. Minha vida faz sentido, eu tenho engajamento, eu participo de outros grupos sociais, me sinto pertencente, minha vida faz sentido para mim e para os outros, e etc. Aí imaginemos o usuário de cocaína. Ele vai lá e cheirou cocaína. Ele vai para 200 no jogo da vida, que não tem essa referência. E quando ele cai para menos 80. O artista, quando não acompanhado, modulado, vive a mesma situação. Ele está aqui no jogo da vida e dá uma euforia, que não é realidade. É um momento, é um estado momentâneo, mas ele não tem a referência dele mesmo. E ele dá uma queda e vem aqui para baixo. De Amy Winehouse até o vocalista do Nirvana, qual é o fim deles? Prosperidade financeira todos tinham. Fama todos tinham, não tem o que dizer. Muitos ali ganhadores de Grammy. Mas eles não tinham o básico, que era a referência do organismo dele com ele mesmo. Esse é o ponto. Hoje um adolescente sabe a bibliografia toda do youtuber dele, mas ele não sabe os genes dele. Ele não sabe quem foram os pais, os avós, a história dele, as raízes dele. Ele não conhece ele mesmo. Ele não tem referência da fisiologia dele. Ele não sabe gerenciar o próprio carro que é o dele. Ele sabe o carro dos outros. Não, eu conheço a Ferrari, o Porsche, a Lamborghini. Mas ele não sabe dirigir o Fusca dele. Aí quando vai dirigir, capota. Essa é a minha visão hoje de saúde mental. Então, todo mundo preocupado muito com a vida dos outros, mas sem ter referência e referencial de si próprio. E aí, estou evoluindo ou involuindo? Se eu não tenho parâmetro, quem não mede não gerencia. 10 minutos, você tem um parâmetro objetivo da sua referência em relação a corpo e para onde você está indo. Estou numa grande função, num grande cargo,
Mas eu estou no nível 4, excelente. Você está à beira de um burnout. Você está à beira do seu desempenho cair, da sua motivação cair, e você nem saber disso. E aí o cérebro faz o quê? Ele faz correlação. Olha, eu estou sem energia porque minha casa é ruim. Eu estou sem energia porque meu relacionamento não está bom. Eu estou sem energia porque meu chefe não é legal. Você vai fazendo correlação, às vezes não é nada disso. Às vezes é um Covid maltratado que você foi parar no nível 5, ou às vezes você mesmo não saber direcionar o seu próprio carro. Ficou curioso como as explicações do Dr. Ricardo realmente levam a gente a pensar. Mas calma aí, que na segunda parte desse podcast ele vai falar detalhadamente sobre algumas doenças que acabam afetando a nossa saúde mental e que tem solução, viu? Tem tratamento. E nós vamos principalmente abordar a questão Covid-19. Quantas pessoas ficaram sequeladas e às vezes nem fazem ideia do que elas têm hoje é por causa da Covid. Então fique ligadinho que na segunda parte desse podcast você vai ter muito mais detalhes.